Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo dentro do canal. Pessoal, alguns de vocês me sugeriram formatos de vídeo que seria fazendo um panorama, analisando rotina de treino, rotina de atletas das antigas e até mesmo atletas dos dias atuais. O primeiro que eu queria estar trocando uma ideia com vocês seria justamente o Ronnie Coleman, né? E por que, na minha visão, na minha concepção, o Ronnie Coleman, ele foi, é e talvez será, durante longos anos, décadas, o maior atleta, o melhor atleta em termos de não só de físico, de quantidade de massa muscular e condicionamento, mas também de genética que já pisou nessa terra. Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente vai analisar, pelo menos começando pela rotina de treino do Ronnie Coleman, a gente consegue encontrar algumas coisas interessantes, que é o quê? O Ronnie Coleman, pessoal, ele trabalhava num formato de push-pull legs, ou seja, ele fazia um treino de puxar, ou seja, ele fazia dorsal e bíceps, ele fazia um treino de empurrar, que era peitoral, ombro e tríceps, e ele fazia um treino de perna. Beleza, Gustavo, isso eu até já conversei com vocês em outros vídeos, mas não só isso. Ele não só fazia isso. Ele fazia isso 2 vezes na semana. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele treinava 6 dias da semana e descansava um dia. Pessoal, beleza, a gente consegue chegar no pressuposto de que é possível treinar esses 6 dias de uma maneira consecutiva, desde que o indivíduo treine muito longe da falha ou com pouco peso. Porque o acúmulo de fadiga vai ser baixo e exatamente por esse motivo que ele consegue manter a performance treinando 6 dias seguidos. Ele não precisa se dar ao luxo de ter um dia de descanso porque ele simplesmente não treina bem. Só que essa pessoa que a gente está conversando é o Ronnie Coleman, né? Então se a gente for pegar aqui, deixa eu tirar o som, se a gente for pegar aqui o treino de perna do cidadão, vamos passar pela sequência. Primeiro que aqui a gente já tem o tabloide inteiro da quantidade de manipulado que ele tomava. Mas beleza, vamos pegar aqui o treino de perna que ele já começa fazendo um agacho livre, um back squat. Ele começa fazendo um agacho livre, que é justamente quando ele bate aquela marca histórica de peso. Ele faz o agachamento livre, depois ele vai pro leg press e bota 1 tonelada. Tudo bem que é no momento da periodização dele. Depois ele faz uma flexora de pé. Depois ele tá fazendo um stiff com um, um stiff elevado. Que acontece quando a gente faz isso aqui? A gente consegue ter primeiro que a gente sai de uma posição muito mais difícil, né? Que é de um hiperalongamento, portanto os posteriores do glúteo perdem a capacidade de produção de força, mas não só isso, a gente vai ter ainda assim esse hiperalongamento que tende ainda a gerar uma maior demanda de posteriores do glúteo. Beleza. Depois disso, ele faz uma sessão de alongamento aqui, vamos ver o que mais. Ele não fez cadeira extensora. Não fez cadeira extensora. Talvez poderia ter cortado, mas tudo bem. Isso aqui foi em 2003, quando ele atingiu a melhor versão física dele. E foi. E aqui, mais uma vez, a gente está falando de um treino que ele vai estar repetindo 2 vezes por semana. Vamos pegar o treino de peito. Vamos pegar o treino de peito. Que ele já começa a fazer. Talvez ele comece com o abdômen. Vai pro supino reto. Que ele bota cinco pratos no supino reto. 5 pratos no supino reto. Depois ele vai pro supino inclinado. Depois ele vai para um supino declinado. Depois ele vai para um. Aqui ele já tá fazendo tríceps já. Tríceps francês. Depois ele vem e faz um dips. Depois ele faz um tríceps pela frente. E aqui é só a parte de alongamento e mobilidade. Pessoal, em termos de treino, não só pela magnitude do peso que ele movia, mas também pela frequência que ele treinava com altíssima intensidade, com altíssimo volume e com uma altíssima frequência. Isso, em termos de genética, em termos de qualquer pessoa da face da Terra, nenhum cidadão conseguiria fazer isso daqui. E chegar nesse tamanho dele e suportar isso durante longos períodos. Porque uma coisa é você fazer isso por uma semana, 2 semanas. Outra coisa é tu fazer isso de maneira consecutiva. Não só isso, quando a gente vai pegar a dieta dele, quando a gente vai ver um Complete Day of Eating dele, a gente vai ter uma quantidade de ovo absurda. O Ronnie Coleman ele era conhecido por trabalhar com uma proteína muito elevada. Tem até podcast, entrevista do Chad Nichols, né, que era o treinador dele, mostrando que ele consumia 500 gramas de proteína macro por dia, isso é coisa pra caramba. Um queijinho aqui pra estar jogando. Tinha
vai pegar aqui o Nesquik que ele utilizava também, via de regra, pensando em botar. E olha isso, olha a quantidade de comida que esse cidadão comia, e olha o condicionamento disso aqui. Olha o condicionamento do braço. Isso aqui tá em 1400. Vou botar até em 4K pra vocês. Não vai mudar muita coisa porque a câmera da época não tinha isso aí, mas. Isso aqui é um vídeo de 2006, uma qualidade fajuta, e olha o condicionamento do cidadão comendo essa quantidade absurda de comida. Ou seja, do ponto de vista. E aí ele vai treinar, depois disso ele ainda vai. Eu não sei que. Não sei se aqui era um Outback. Outback eu não sei se tinha na época, mas era uma casa de carne. O cara tá comendo aí comida gordurosa, ketchup, carne, bacon, arroz, feijão. Absurdo. Ou seja, aqui, refeição 4 às 9 horas da noite. Refeição 4 às 9 horas da noite. Eu acho que ainda tinha mais 2 refeições para fazer, 2 ou 3. Ou seja, a quantidade de comida que esse cidadão comia era absurda. Como ele treinava era ridiculamente absurdo em termos de volume, intensidade e frequência, algo que nenhum cidadão conseguiria fazer de uma maneira plena e direta. Ele ainda assim mantinha um trabalho de polícia. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele trabalhava com plantões, quer dizer que ele tinha altíssimo estresse, quer dizer que ele ficava oscilando entre turnos. Ou seja, perceba que a vida dele era literalmente. Tudo que ele fazia era exatamente o oposto do ideal. E é exatamente por isso que, na minha visão, o cara do usando barbecue, na minha visão, nenhum cidadão do mundo nasceu com essa genética, ou vai nascer, talvez, nos próximos muito tempo, muito tempo. Porque literalmente ele aguentava treinar com um volume absurdo, aguentava treinar uma intensidade absurda. Ele tinha uma rotina totalmente contrária ao que seria o ideal de um bodybuilder, que era justamente sendo policial. Enquanto muitos dos atletas rivais dele só comiam, dormiam, treinavam, tinham algum negócio, não precisava ter uma demanda cognitiva e mental tão forte, se dedicavam exclusivamente ao Mr. Olímpia. Ele era um cara que mantinha uma rotina de policial ainda naquela época. Ou seja, ele tinha ainda estresse da rotina, ele tinha as oscilações de sono, o cara tá misturando soda com suco de uva. Ele tinha essas mudanças de sono, mudança de rotina, e mesmo assim ele aguentava tanta pancada assim. Ou seja, era um cidadão, foi um cidadão, na verdade, um atleta que era totalmente fora da média, fora da curva em todos os aspectos. Não só de fazer o que deveria ser feito em termos de disciplina, mas também ser abençoado com uma genética que proporcionasse tudo isso. Não só uma genética de todos os sentidos, uma genética metabolicamente favorável, uma genética em termos de recuperação muscular absurda, uma genética em termos de tolerabilidade de droga, de utilizar esteroide e de tirar proveito desse esteroide também absurda. É uma genética que favorece em todos os pontos, né, pessoal? Porque é engraçado, porque quando a gente pensa em genética, às vezes existem muitas dicotomias, né? Vamos pensar do ponto de vista de treinamento. A gente vai ter a genética do indivíduo que ele aguenta muita porrada, ou seja, a recuperação dele é muito boa. A gente vai ter a genética do ponto de vista de um indivíduo que consegue extrair muito benefício do treino. Perceba que são dois tipos de dieta. A gente vai ter diferentes perfis genômicos que não são iguais. A pessoa que tolera muito volume, que aguenta treinar com muita pancada, não necessariamente vai ser aquela pessoa que vai tirar o máximo de benefício do treino. A gente vai ter a pessoa que vai conseguir aguentar comer muita comida e não ganhar gordura. A gente vai ter a pessoa que vai aguentar comer muita comida e não vai ganhar gordura, mas também não vai ganhar massa muscular. Ou seja, o anabolismo dele é muito fraco. Porque quando a gente fala de ganho de massa muscular e ganho de gordura, o processo anabólico ele é muito similar em termos de orquestra metabólica e orquestra fisiológica. Então, o indivíduo que ele consegue comer muito, ganhar muito peso, ganhar muita massa muscular e não ganhar gordura, ele é geneticamente extremamente privilegiado. Então, mais um padrão de dieta. A gente vai ter o padrão genético, perdão. A gente vai ter o padrão genético daquele cidadão que aguenta tomar muito esteroide e não ser tão prejudicial em termos de saúde, que ele tolera muito, ele tem um perfil de cardioproteção genético muito maior. A gente vai ter o perfil do cara que tolera muito utilizar e não vai conseguir ter resultado, por exemplo. Então o cara, beleza, ele aguenta tomar muito esteroide, mas ele não tem resultado porque ele não tem genética que favorece extrair benefícios do esteroide. Então percebe que quando a gente pega o Ronnie Coleman, todas as estrelas, todos os astros, quando ele nasceu, quando ele veio à Terra, favoreceram ele se tornar um Mr. Olympia em todos os aspectos. Ele aguentava treinar muito, ele aguentava se recuperar, ele se recuperava bem, aguentava treinar muito, tirava benefício de treinar muito, aguentava comer muito, ganhava muito peso, ganhava muita massa muscular, não ganhava gordura, usava esteroide, não teve tanto não teve tanto malefício a nível de saúde,
cardiovascular, por exemplo, não do que a gente sabe hoje, pelo menos por enquanto, e conseguiu extrair muito benefício disso, não é à toa que ele virou 8 vezes Mr. Olympia. Ou seja, de todos os pontos que a gente olha para o Ronnie Coleman, ele tinha a genética que o beneficiava em literalmente tudo. É muito difícil a gente encontrar um atleta, encontrar uma pessoa que tenha a genética que tem esse alinhamento dos astros. Talvez, mais uma vez, ele vai comer livre, fazer uma refeição livre. Mais uma vez, pessoal, é muito difícil você encontrar um atleta que tem o benefício de ter todo esse alinhamento de genética de todos os pontos. Talvez vai existir um indivíduo que ele aguenta tomar muita porrada, por exemplo, no treino, aguenta se recuperar bem, mas ele não tira benefício do treino. Ou seja, ele aguenta treinar muito, mas ele não tem um retorno hipertrófico alto. Pode ser também a pessoa que aguenta comer muito, não ganha gordura, mas também não ganha massa muscular. É aquela pessoa que precisa comer 8, 9, 10 mil calorias para conseguir ganhar 100 gramas de massa muscular em 6 meses. Ou seja, todo o processo hipertrófico da pessoa é muito fraco, é muito frágil. Então, talvez, hoje em dia, a gente tenha o quê? Alguns atletas que vão ter um panorama, uma perspectiva genética, talvez duas em conjunto. O Ronnie Coleman ele tinha todas juntas. Todas juntas. Não é à toa que, na minha visão, na minha opinião, ele foi e é o maior atleta de todos os tempos, o atleta mais bem abençoado em termos de genética, mas não só isso também, o atleta que mais conseguiu tirar proveito disso. Ele conseguiu unir literalmente tudo. E talvez para a gente ter esse alinhamento de todas essas variáveis, porque talvez existam muitas pessoas que têm uma boa genética, mas elas não sabem disso, elas não têm conhecimento para tirar proveito, elas não têm um bom acompanhamento para tirar proveito, e assim por diante. Então ele teve todo o alinhamento dos astros, ele nasceu com uma boa genética, conseguiu tirar proveito dessa genética, se cercou de pessoas que o ajudaram a tirar proveito dessa genética, treinou numa academia que ajudou a tirar proveito dessa genética, trabalhando com muitos exercícios compostos básicos, progredindo bastante peso. Então foi um alinhamento de variáveis que tornou o Ronnie Coleman quem ele é. Aqui ele tá antes de dormir tomando. Vamos contabilizar aqui, pessoal. Até perdi a conta aqui. Vamos lá. Ele abriu aqui o pote de whey. A gente tá falando aí de um scoop. Um scoop. 2 scoops. E esse scoop parece bem grande, não parece ser um scoop de 30 gramas. 3 scoops. 3 scoops. Eu não acho que isso daí seja um scoop de 30 gramas pelo tamanho do scoop que é. Vamos supor que seja um scoop aí de 45, 50 gramas. São 3 scoops de 50 gramas, 150 gramas de whey de dormir. Volta naquela base de que o Ronnie Coleman usava uma quantidade absurda de proteína. Deixa eu ver se eu acho aqui até um recorde dele falando. Ele gostava muito de utilizar uma proporção de 4,4 gramas por quilo corporal de proteína. Ele gostava de utilizar muita proteína. O Chad Nichols, que era o treinador dele, também gostava. Aqui, ó. Ronnie Coleman eats 600 gramas de proteína todo dia. Né? Então, o Ronnie Coleman gostava de usar uma proteína extremamente elevada, absurda. E ele conseguia tolerar isso, né? Acreditamos em questão de nível intestinal, de microbiota. Mais uma vez, talvez mais um ponto do qual ele era geneticamente abençoado. Ele conseguia comer essa quantidade absurda de comida, processar essa quantidade absurda de comida, não ter tanto prejuízo a nível de microbiota intestinal. Então, talvez mais um ponto genético que a gente teria esse alinhamento, né? Os problemas de cirurgia que ele teve, ao que parece nos dias atuais, muitos problemas que ele acabou tendo foram problemas médicos, né, de tomada de decisão cirúrgica, erros cirúrgicos de médicos do que ele vive hoje. Então a gente também, ele também foi uma pessoa que não teve lesões do ponto de vista de rompimento muscular, estiramento, algum tipo de algum tendão que acabou se saindo da sua inserção. Então, tirando esse problema que ele teve na coluna, que ao que parece tem uma ligação muito forte com o erro médico, ele também teria uma genética extremamente favorável a antilesões. Porque ele não foi um cara que se lesionou gravemente ao ponto de impedi-lo de competir. Então a gente também teria esse componente absurdo em termos de genética, em termos de ser capaz de se recuperar bem em todos os sentidos, tanto muscular, articular, tendíneo. Então é incrível ver uma rotina dessa, é incrível ver o quanto que, mais uma vez, já tem um vídeo que eu falei sobre genética aqui no canal, pessoal, o quanto que a genética tem um papel fundamental, um papel muito importante no desenvolvimento do atleta. O trabalho duro é importante, o trabalho duro é fundamental, mas a genética conta muito. A genética conta muito mais do que o próprio trabalho duro quando a gente pensa em qualquer tipo de esporte. Qualquer tipo de esporte. Se alguém com genética trabalha duro, essa pessoa vai chegar muito mais longe do que a pessoa que trabalha duro, talvez 3, 4, 5 vezes mais duro do que a pessoa que tem genética, mas a genética
consegue te colocar em outro patamar. No fisiculturismo, em qualquer outro esporte, a genética ela é mandatória, né? Vou estar seguindo essa sequência de vídeos também, pessoal, trocando uma ideia com vocês, mostrando. A gente está fazendo esse bate-pronto de filosofia, de treinamento, nutrição, farmacologia de atletas atuais, atletas das antigas também. Se vocês tiverem sugestões de outros atletas, dicas também, deixa aqui no campo de comentários que eu vou estar lendo todas. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários do que tu acha, em termos do Rony, de outro atleta também, a tua perspectiva de visão com relação a isso. Vou estar lendo e a gente vai trocando uma ideia também nos comentários. Um grande abraço, pessoal! Quer aprender tudo sobre treinamento, nutrição, recursos farmacológicos, hormônios, como interpretar um artigo? Conheça a Universidade Darkside. Mais de 300 horas de aula, uma comunidade exclusiva para você conhecer todos os outros integrantes, trocar ideia, fazer networking, aprender cada vez mais. Lembrando sempre, teoria sem prática é demagogia, prática sem teoria é loteria. Aguardo você na Universidade Darkside.